te falar uma coisa. Quantas vezes a gente quer carregar a presença de Deus do nosso jeito? Quantas vezes a gente quer fazer as coisas de Deus da nossa maneira? Quantas vezes a gente quer levar a presença de Deus do nosso jeito, da forma que a gente quer? Olha que interessante, que quando a gente lê sobre a arca sendo levada, abra lá em 1 Samuel, volta aí, 1 Samuel 6. A gente vai voltar um livro no mesmo capítulo. Você está saindo de 2 Samuel 6, indo para 1 Samuel 6, versículo 7. Diz assim, aqui são os filisteus, naquele momento, eles estão com a arca amaldiçoados, e eles querem se livrar da arca. E aí olha o que diz: agora pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes havei de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual que nos sucedeu. Os filisteus, preste atenção nisso, os filisteus colocaram a arca do Senhor num carro de bois. 30 anos depois, mais ou menos 30 anos depois, Davi quis trazer a arca de volta para Jerusalém. O que ele fez? Usou carro de boi. Quantas vezes a gente quer carregar a presença de Deus da forma do mundo? Deixa eu te falar uma coisa, hoje não existe arca mais. Deus é tão soberano que essa arca sumiu, ninguém sabe. Ela é uma lenda que incomoda os arqueólogos, né? Quem já viu aquele filme Indiana Jones, né? Que o Indiana Jones acha a arca. Aquilo é ficção. Ninguém sabe aonde a arca foi parar. Alguns dizem que ela está escondida nas ruínas de Jerusalém do templo. Outros dizem que ela foi derretida e que não existe mais. Ninguém sabe. Mas ela não tem valor nenhum, sabe por quê? Porque a presença de Deus não habita mais lá. No dia que Jesus morreu naquela cruz, e ele disse: tetelestai, está consumado. A presença rompeu aquela arca, e ela saiu por aquele templo, e o véu foi rasgado de alto a baixo, e ela não habitava mais em templos feitos por mãos. O próprio Jesus disse. Você pode dar glória a Deus por isso? Não habitava mais em construções humanas. Ela passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Cada nascido de novo é uma arca viva da presença de Deus. Só que às vezes a gente quer levar a nossa vida do jeito do mundo. A gente quer levar do jeito filisteu. Deus falou, não é assim que vai ser feito, mas a gente quer dar um jeitinho nosso. Então Deus fala, é dano que se recebe. Lá no mundo se fala, você tem que juntar, porque nós estamos em crise. Guarda, poupa, coloca na poupança, junta. Aí você pensa, é verdade, não posso ficar gastando, está na hora, época de crise, melhor guardar. E Deus está falando, dá, oferta, entrega. Não vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo eu vou ficar sem, eu preciso guardar aqui para investir, eu tenho que reformar a casa, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar. Carregando do jeito do mundo. No reino de Deus existe o princípio que fala, se você quer ser o maior, seja o menor, seja o que sirva. É servir os irmãos. Hoje o Felipe falou, é gente que não se vê, é gente nos bastidores, é gente que ora, é gente que corre para lá, para cá, que leva no aeroporto, que busca no aeroporto, que limpa a igreja, é gente que serve. Mas a gente só quer os topos. Servir ninguém quer. Ministério de louvor é uma benção, todo mundo quer tocar, dá briga domingo à noite para tocar. Mas você fala assim, durante a semana tem que vir aqui arrumar cabo, limpar, guardar os instrumentos. Não aparece uma viva alma. A gente está querendo levar a presença de Deus do jeito do mundo. O reino de Deus fala, você tem que viver em santidade. Meus irmãos, a gente luta com a carne todos os dias. É uma luta que não tem fim, não vai ter fim, vai só na glória. Mas o reino de Deus diz, sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Então a gente tem esse alvo. Eu pequei, mas eu não vou ficar no pecado, eu não vou me conformar, eu vou sair disso. Eu vou me lavar no sangue todo dia e eu vou sair disso. No mundo fala, faz do jeito que você quiser, tá aí, vai lá. Casa, não casa, descasa, junta. O que tem de crente casando, descasando, juntando, amaziando. E vem no culto toda semana e levanta a mão e adora, dá oferta e acha a coisa mais linda do mundo. Nós estamos levando a presença de Deus do jeito filisteu,
Deus não te chamou para levar a arca da forma dos filisteus. Deus te chamou para levar do jeito que Ele quer. O reino de Deus não é feito do jeito que a gente quer. Se fosse, a gente falar, eu quero assim, isso aqui eu concordo. Você não foi chamado para concordar ou não concordar com o que está escrito aqui, meu querido. Você foi chamado para seguir. Quer? Muito bem. Não quer? Tchau e benção. Jesus nunca aliviou o discurso dele. É que hoje o nosso discurso é muito... Não precisa não, pode ficar. Vocês estão entendendo? Jesus nunca foi complacente com o pecado dos outros. Jesus nunca foi complacente com falta de compromisso. Ou é 100% ou é nada. Jesus com aquele jovem rico não falou para ele assim. Jesus não pensou, poxa, esse cara vai dar tanto dinheiro para o ministério. Acho que eu vou falar para ele, não, vai entregando aqui, vai aos pouquinhos. Tem tanto pastor que hoje faz isso. Se tem gente rica na igreja, parece que é, não irmão, não precisa não, mas não é bem assim que a Bíblia fala. E começa a amaciar o evangelho. Jesus falou para ele, ou você larga tudo, ou não precisa vir. O evangelho não é um evangelho macio, o evangelho é um evangelho duro. Por isso que diz, o caminho é estreito, poucos são que passam por ele. Então, meu querido, não adianta a gente levar a arca do jeito que a gente quer. Você não pode viver a sua vida do jeito que você quer. Existe um manual. E o manual é esse aqui. Existe uma forma de viver. Por isso que eu digo, essa semana eu falei para os meninos lá em casa, o evangelho me incomoda. Evangelho, eu falei assim, o evangelho me atrapalha. Sabe por quê? Porque a gente sempre quer dar um jeitinho brasileiro nas coisas. A gente sempre quer fazer do nosso jeito, a gente dá aquela viradinha na coisa e fala assim, não, isso aqui eu estou fazendo, mas... Você quer fazer a tua vontade, mas você dá uma cara espiritual para isso. Você fala, não, mas não é bem assim. É porque eu estou pensando no reino. Mentira, você está pensando só em você. Mas aí quando vem o verdadeiro evangelho, você escuta alguém pregando, você lê a Bíblia, não tem jeito, a máscara cai. O evangelho incomoda, o evangelho atrapalha. Segunda-feira eu tive o privilégio de ouvir o missionário Ronaldo Lidório pregando. Não sei, alguém conhece o missionário Ronaldo Lidório? É um homem assim... Ele estava lá na Lagoinha, o pastor Márcio fez uma reunião com os líderes, nós fomos ouvir. Irmãos, diante de Deus, cuja face nós estamos, eu sentado no banco, e ele pregando, eu quis levantar 3 vezes, eu falei, vou embora daqui. 3 vezes eu ameacei levantar, de tanto que a palavra confronta, porque o evangelho nos desmascara. Sabe por quê? Você não tem a sua vida para viver do jeito que você quer, você tem que viver do jeito que Deus quer. Então siga os padrões de Deus. E aí o que acontece? Uzá era um familiarizado com a presença de Deus. Uzá se acostumou com a arca e foi fulminado por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes a gente se acostuma com a presença de Deus? Eu vou falar de mim para não falar de você. Eu vivo num mundo que o meu emprego é ministério. Semana após semana, quer queira, quer não, prega, ministra, faz, vai no culto, volta do culto, no meio da aula tem gente que, vamos fazer um culto aqui, vamos orar e não sei o quê. E sabe qual que é o risco que a gente cai? De acostumar com a presença de Deus. Eu sei como fazer, eu sei pregar. Ministrar louvor, deixa comigo, eu sei escrever um livro sobre o ministério de louvor. Eu sei resolver qualquer problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a primeira vez que a gente faz as coisas, a gente faz. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei louvor na vida, eu tinha 11 anos. Gente, na hora que eu coloquei a mão no teclado, os dedos não paravam, de tanta tremedeira. Eu ensaiei 1 mês, 3 músicas, para cantar num culto de quinta-feira, que não tinha quase ninguém na igreja. Os braços não faziam assim, eu não parava. Eu orava com o olho fechado, assim, eu pedia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Para não olhar para a igreja. A primeira vez que eu fui pregar, as pernas não paravam. Quase que precisou de alguém segurar a perna aqui para pregar, porque eu não conseguia. De nervoso. E você jejua, e você lê 1000 comentários bíblicos, e você pesquisa no dicionário, e você faz, e prepara. Aí você faz uma, você faz 2, você faz 3, e você começa a ganhar confiança no que você faz. E isso é natural, todo mundo é assim. É ou não é, irmãos? Tudo que a gente faz, vai melhorando. É o que a gente sempre fala nas nossas aulas de ministério de louvor. A prática leva à perfeição.
Só que existe um perigo muito grande aí. A gente começa a confiar na nossa força. Aí você fala, eu sei pregar, né? Eu falo, as pessoas choram, as pessoas são tocadas. E você começa a depender menos de Deus e confiar mais em você. Aí você começa a pensar, aquela música lá que eu cantei funcionou. Eu vou falar aquilo de novo. Nossa, eu dei aquela palavra, aquela irmã caiu no chão e foi um manto de neguébias. E aí você fala assim, vou falar aquilo de novo. E aí você começa a usar frases de efeito. E aí você começa a falar e tem toda uma performance, tem todo um manto. E na hora que você vai ver, você já não depende mais de Deus. Você não ora, você não busca, você não jejua, você não lê a Bíblia. Mas tem toda uma carinha de poder. E sabe o que é pior? Que a maioria de nós, meu querido, quando a gente vê isso, a gente cai na lábia dos outros, é tudo manipulado. E o irmão fala, agora vai. Aí fala, que poder de Deus. E Deus está lá do trono pensando assim, eu nem me envolvi nessa história. Tem muita coisa por aí, meu querido. Já viu? Lata. A lata, quando ela está cheia, se você chacoalha, ela faz barulho. Mas se a lata está vazia, você coloca um grãozinho lá dentro, você faz assim, faz um barulho. E tem muito crente, muito ministro e muito pastor que é lata vazia fazendo barulho. Tem nada por dentro, mas faz um barulho. Então, meu querido, não é tremer, chorar, cair, rolar, babar que faz a diferença. O que faz a diferença é ter a vida de Deus dentro de você, viver na vida da palavra. Glória a Deus, aleluia. O Zá era muito acostumado com tudo, e às vezes a gente é muito acostumado com tudo. Não, deixa que eu oro, eu oro, as pessoas são curadas, deixa eu orar aqui. Eu falo e acontece. E eu te pergunto, aonde está a dependência de Deus em tudo isso? Agora vamos ver uma coisa completamente diferente. O outro lado dessa história era o oposto. Davi era um apaixonado pela presença de Deus. Davi tinha desespero pela presença de Deus. Davi escreveu um salmo que diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor meu e Deus meu. Melhor é um dia em tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Davi era apaixonado com a presença de Deus. Davi fez umas coisas que não tem explicação. Até hoje eu não consigo explicar. Teologicamente não entra na minha cabeça. Eu vou lançar essa dúvida para vocês também, porque se eu tenho, eu quero compartilhar. Para começar, o tabernáculo de Moisés ficava numa cidade chamada Gibeão. Quando a arca foi levada pelos filhos de Eli, e ela foi roubada pelos filisteus, e depois voltou e ficou 30 anos, o tabernáculo de Moisés continuava funcionando. Ele não podia parar, porque se ele parasse, o pecado do povo não era empurrado. Então, os sacrifícios continuavam, os sacerdotes continuavam, tudo continuava, só que sem a arca. A arca não estava lá, mas tudo continuava, em Gibeão. Quando Davi começa a reinar, ele escolhe uma cidade chamada Jerusalém, e ele decide que Jerusalém vai ser o centro do seu governo. E quando ele decide trazer a arca, o natural seria o quê? Leva a arca para Gibeão, aonde está o tabernáculo de Moisés. Mas Davi decide mudar toda a história. É por isso que eu falo, Davi faz umas coisas que Deus não falou para ele, mas Deus permitiu que ele fizesse. Ele traz a arca para Jerusalém, e ele constrói uma tenda circular, e coloca a arca no meio. Se você lembrar do tabernáculo de Moisés, e depois do templo, existia o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele tinha que se lavar, se banhar, se preparar. Ele colocava sinos em todo o corpo e uma corda no tornozelo, porque se ele entrasse no santo dos santos com algum pecado, ele seria fulminado, e as pessoas não poderiam nem entrar ali para tirar o corpo. Elas tinham que puxar de fora, para ele não contaminar a presença de Deus. Davi faz uma coisa doida. Davi coloca a arca no meio da tenda, sem véu, sem separação, e ele escolhe 1000 e não sei quantos levitas, divididos em 24 turnos de 1 hora, e fala assim, vocês vão começar a louvar na frente da arca, adorando ao Senhor. Os levitas entravam, ficavam cara a cara com a arca, e ninguém morria fulminado. E eu te pergunto, por que isso acontecia? Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha ressuscitado, a lei estava valendo do mesmo jeito, e Davi mudou o protocolo, e Deus deixou.
E Deus se agradou, porque lá o profeta Zacarias diz assim, que saudade, Deus falando para o profeta, eu tenho saudades do tabernáculo de Davi. Sabe o que era Deus falando? Eu tenho saudade de me relacionar frente a frente com o meu povo. Porque quando Salomão constrói o templo, volta as divisões. Só teve um intervalo que foi na época de Davi. Sabe por que Deus permitia isso? Porque Davi era apaixonado pela presença de Deus. Deus se agradava do coração de Davi. Uzá colocou a mão, foi fulminado. Davi mudou todo o plano. E não aconteceu nada. Deus se agradou de Davi. Por quê? Porque havia uma motivação diferente. Essa é a diferença entre familiaridade e intimidade. Vocês estão entendendo isso? Eu falei Zacarias, desculpa, é o profeta Amós, capítulo 9, ele fala, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, porque eu tenho saudade do tabernáculo de Davi. As pessoas que têm intimidade com Deus, elas são guiadas pela voz de Deus. São guiadas pela voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Isaías ouviu a voz de Deus, Deus clamou para toda a terra. E ele disse, quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Isaías capítulo 6. Deus falou para aquilo para todo mundo, para toda a terra. Mas só um homem ouviu, porque só ele estava preparado, querendo ouvir. E esse capítulo começa de uma forma interessante. Ele diz, no ano que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 26. Vou falar um pouquinho mais do que eu estava falando, na questão da dependência de Deus. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 1. Olha que interessante. Quem foi esse Uzias que morreu no momento que Isaías ouviu a voz de Deus? 2 Crônicas capítulo 26, versículo 1 diz assim, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos. Uzias tinha 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que